Inácio Araújo começa como assistente de direção na Boca do Lixo e logo se torna montador e trabalha nos filmes Lilian M, de Carlos Reichenbach, e Aleluia Gretchen, de Silvio Bach. Também é co-diretor do lendário Oswaldo Candeias. Foi roteirista dos longas Amor, Palavra, Prostituta, Filme Demência e O Fotógrafo. Na década de 1980, montou e escreveu o média A Aula de Sanfona. Inácio também é jornalista e há anos faz críticas de cinema para a Folha de São Paulo. Sua visão de cinema brasileiro é ácida, muito crítica e muito bem-humorada. Inácio Araújo é o nosso entrevistado de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Inácio Araújo, bem-vindo ao nosso Sala de Cinema, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Inácio, você começa a sua vida de cinema ali em torno da Boca do Lixo e trabalha como assistente de direção do grande Oswaldo Candeias, né, assistente de direção do filme A Herança. Vamos falar desse tempo e do Candeias. Bom, dizer assistente de direção foi como ele assinou o meu nome lá, né? Eu era assistente, hoje em dia você chamaria de estagiário, né? Eu era alguém que não conhecia nada de cinema, era jornalista, né? E a horas tantas o Rubens Evald me levou para passear um dia lá na Boca do Lixo para conhecer o Candeias, que eu gostava muito dos filmes dele. Aí a gente encontra o Candeias e o Candeias vira para mim e diz: eu vou fazer um filme, você quer trabalhar? Não ganhava nada, evidentemente, né? Os filmes dele ninguém ganha nada. Eu falei: quero sim, tenho muita vontade, acho que seria muito legal. Tirei férias no jornal e fui para lá. E como que foi essa filmagem da Herança? Como que era o Candeias filmando? O processo de trabalho dele era caótico? Não, caótico ele não é. O Candeias, ele é um faz-tudo, né? Ele chegava de manhã com o livro, né? O livro era o Hamlet, né? Sentava num canto, meio à distância, ficava folheando, lia, dizia: vamos rodar. Era isso, né? Ele decidia o que era. Agora, era uma filmagem extremamente disciplinada, né? Extremamente rigorosa. O Candeias tinha a ideia de que, como todo mundo trabalhava sem ganhar nada, você tinha que ser extremamente rigoroso com as pessoas. Tinha um ator que um dia atrasou um pouco, ele nunca mais pegou esse ator, ele dispensou o ator, entendeu? Porque fez a Kombi atrasar 10 minutos. E aí ele inventava coisa para fazer, tirar o papel, tirar o personagem fora e tal. Ele inventava um jeito, né? E conseguia fazer, mas ele era irracível, assim, né? Muito difícil. Ele dirigia os atores? Às vezes não acontecia comigo, mas ele tinha... Os atores dele, se bem que ele aqui trabalha com a Bárbara Fazio, trabalha com alguns bons atores, mas o Candeias partia do princípio de que a câmera é que deve fazer o trabalho do ator. Por quê? Porque normalmente o ator dele tinha muitas deficiências, né? Então, para suprir a deficiência do ator, ele trabalhava muito com a câmera, né? E isso era um princípio dele, né? Jogar com a câmera de tal modo que as fraquezas do ator não sejam muito percebidas, né? Como você viu o cinema do Candeias de hoje, naquele meio daquela produção? Porque ele era um franco atirador, né? Ele estava produzindo na Boca do Lixo, que tinha outro tipo de cinema, e dentro do cinema brasileiro ele estava completamente na contramão, né? Eu tenho a impressão, Miguel, que você tem... Aquele é um momento muito bonito do cinema brasileiro. Quer dizer, é um momento em que você não tinha preconceito, você não tinha... hoje em dia, você vai fazer um filme, você precisa de uma baita equipe. Naquele tempo, o Candeias fazia fotografia, ele não era o assistente de câmera, mas quase, né? Era o roteirista, era o fotógrafo, era o diretor, era o cenógrafo, era o que você quisesse. Ele fazia praticamente o filme todo sozinho, né? É claro que nem todos tinham essa disposição, né? Mas você tinha várias maneiras de estar no cinema, né? Que eram plausíveis. Quer dizer, você podia fazer um Bang Bang, você podia fazer um filme que nem o dele, você podia fazer o terror que nem o Mujica, você podia fazer os filmes do Sganzerla, do Carlão.
enfim, você tinha vários caminhos, né, a tomar. Então me parece que era um momento muito bacana do cinema paulista, especificamente, né? Isso foi quase uma especificidade paulista. Como é que você vira montador? Você larga o jornal e vai trabalhar como montador? Eu era amigo do Márcio Souza, né? Márcio Souza que mais tarde virou escritor. Autor de Galvez, Imperador do Acre. Exatamente. Naquele tempo ele era roteirista, assistente de direção, ele se preparava e tinha o roteiro do Galvez, Imperador do Acre, que era a ideia dele era fazer, o primeiro filme dele seria Galvez, Imperador do Acre. Mas que ele evidentemente nunca conseguiu montar, né? E ele estava na casa dele, um dia ele falou, olha, o Silvio Renaud está precisando de um assistente. O que você acha? Eu achei legal, montagem, né? E eu gostei sempre desse lado montar, era o lado mais teórico, né? Eu acho que era um menino meio teórico nessa época. Interessante, eu li o Eisenstein já, enfim, era um pouco do que eu conhecia mais cinema por esse lado do que pelo lado de ver mesmo, né? Interessante, né? Esse cara que mexe nas imagens depois que elas estão prontas, né? Vamos ver isso, né? Aí eu vou lá com o Silvio, né? Que não tinha... E o Silvio já tinha feito O Bandido, já tinha já era uma referência. Sim, absoluta. Era uma referência absoluta. Agora, Inácio, você tinha toda essa bagagem, esse conhecimento de cinema mundial, Eisenstein, como você disse, e está trabalhando na Boca do Lixo. Você vai montar filmes da chamada Boca do Lixo, né? E como que foi montar vamos falar de algum desses filmes que você montou. Deu para usar nesses filmes, esse conhecimento? Não, veja bem, também eu acho que eu tinha, vamos esclarecer, eu tinha um conhecimento mais literário. Eu sempre fui uma pessoa mais literária do que cinematográfica até o fim da minha adolescência. No fim da minha adolescência, eu começo a ir um pouco à sala da Cinemateca, lá na Cidade de Abril, a frequentar o Cineclube do Carvalhais, que era ali na Rua Banhandava, mas a entrar em contato com Orson Welles, com Paixão de Joana d'Arc, etc. Né? Muito mais com isso do que com esse cinema que alimentou a minha geração, Carlão, Jairo e tal, que eram caras criados no cinema, né? No Velho Vague começava a me interessar do ponto de vista das coisas atuais e tal, né? Agora, quando eu chego na sala de montagem, né, os filmes têm uma especificidade, eles são o que eles são, né? Você tem que trabalhar com o que eles são. Fosse o filme do Carlão, o filme do Silvio Barco, é um filme do Oswald de Oliveira, como Os Garotos Virgens de Ipanema, que é praticamente a primeira coisa que eu monto. O Silvio começa a montar, né? Depois eu não sei se ele briga com o Galante, ele ainda aparece como supervisor de montagem, alguma coisa. Ele entrava na sala, olhava, e aí, tudo bem, e ia embora, entendeu? Mas então foi muito divertido montar com o Oswaldo, Os Garotos Virgens. Imagine, é um filme que teria sido um sucesso enorme, e que ele foi proibido, né, pela censura. Mas é claro, deu alguma coisa. Teve um filme que eu virei de cabeça para baixo, era um bom filme, que era A Noite do Desejo, do Fauzi Mansur. Um filme bem filmado, mas como o Fauzi Mansur... O Fauzi filmava bem, né? Ele filmava bem, mas ele usava muito plano sequência. E nesse plano sequência tinha muito tempo morto. E era um filme com duas histórias correndo paralelas. Eu falei, não, eu vou cortar tudo no meio e faço essa paralela absoluta, né? Uma coisa acontecendo aqui, outra ali, e uma dialogando com a outra, né? Coisa que não tinha originalmente. E aí eu consegui fazer isso, eu tinha o Jairo Ferreira de assistente nesse momento. Jairo Ferreira? Me ajudou muito. É mesmo? No momento da porra louquice, ele era fantástico. Manda bala, né? Sabe, esse cara que... Dava maior apoio. Dava maior força. Mas depois o filme foi estragado na censura, o Fauzi teve que refazer um pedaço, refez tudo mal, parecia fio no chão, ele mesmo montou, foi qualquer coisa, então, né? Então foi uma pena. Mas ali eu fiz, né? Eu acho que eu pensei muito nas teorias para fazer isso, né? Achei que estava inovando muito, depois eu fui ver, isso já era velho para burro. Né?
Tá bom, tá bom. Quanto vale essa merda aí? 40 contos. Você é quem sabe. Saio eu? Ou ele? Acho que quem vai sair vai ser você. É ela quem decide. É? O dinheiro tá aí. Faça bom proveito. E esse voto de porno chanchado, na verdade, a gente copiava um modelo italiano. Eu, por exemplo, eu adorava os filmes do Dino Risi, Aquele que Sabe Viver, Férias à Italiana. Então, a gente copiava aqueles modelos. O Clube das Infiéis, eu fui na linha do Vitor, do De Sica, Telefones Brancos. Então a gente, na verdade, a gente copiava o modelo italiano, que eram filmes baratos e que mexiam com os costumes, né? A crítica de costumes. Você concorda com isso? Você acha que A Boca do Lixo tinha essa inspiração no cinema italiano? Acho que tinha, sim. Tinha. Era uma maneira, né? Qual era a nossa maneira, né, de entrar no mercado, né? Era uma sugestão de sexualidade, de sensualidade, né, que vinha dos filmes italianos, já tinham, né, na verdade. Os filmes italianos sempre tiveram atrizes muito bonitas, né, muito exuberantes e roteiros bem a picardia, cheios de picardia e tal. Então acho que tem essa presença, sim, né? Agora, você vê, o Cláudio, mas o Cláudio é um ótimo diretor de policiais, né? Eu acho que o melhor filme dele é um policial, escrito pelo Carlão, inclusive, muito bom. Você sabe que eu me esqueci o nome do filme agora, é um filme de 79. Eu morei 3 anos na França, 3 anos e meio na França, quase 4 anos. Então, quando você passa um tempo assim em Paris, você volta afiado, você sabe muito bem o que é bom, o que não é. E foi uma das melhores, talvez a melhor coisa brasileira, que quando eu voltei em 1980, o cinema brasileiro estava rendendo muito, né? E eu via aqueles filmes e dizia, mas por que isso daqui vai dar em água de barrela? Aí vi o filme dele e achei muito bom. Pena que ele não tenha feito outros policiais daquele tipo, sabe? Era um filme interessante. O que tem? Será que o senhor tem bala para carregar o festim para ele? Não precisa. Eu trouxe da viagem uma cápsula especial. Parece de verdade? Pode carregar. Não, Mike, eu não estou acreditando nessa história. Pare com isso, pelo amor de Deus! Eu acho, primeiro, que a boca, como fenômeno, ela é muito interessante, justamente porque você tinha pessoas de todos os tipos convivendo. Inés, como começa a sua parceria com Carlos Reichenbach? Que é uma parceria frutífera. O Carlão, ele é, antes de mais nada, puxa vida, ele fica uma espécie de irmão meu, né? Uma pessoa muito próxima. Ele foi uma espécie de mestre meu, porque, como eu te falei, eu era muito mais literário, né? E o Carlão é uma pessoa muito acolhedora, né? Então, quando ele me encontra lá na Boca do Lixo, ele começa a conversar comigo. E a primeira coisa é me dar dicas de filmes. Ele fala, vai ver isso, vai ver aquilo. E eu começo a ver. Mas muito pouco. Primeiro que eu trabalhava, então não tinha tanta possibilidade assim de ver, não é? Mas a gente começa a conversar muito, né? E as conversas dele, e os filmes que eu começava a ver em televisão, cineclube, enfim, onde dava para ver, né? Eu começava a ter um outro conhecimento de cinema, porque o cinema para mim até então era um fenômeno europeu, né? Muito mais do que americano, né? A partir desse momento, eu começo a entender melhor e a ir atrás mais do cinema americano, né? Aí a gente estava em 1972, o Carlão compra uma porcentagem da J Filmes, que era uma empresa de comerciais, que ele sonhava em transformar em uma empresa de tipo Roger Corman, de filmes baratos, né? Uhum. E ele me chama para ser montador. Eu tinha montado Os Garotos Virgens, lá com o Galante, tinha montado o filme do Márcio Souza também, A Selva.
Ele falou, vou na hora, né? O Carlão era uma questão de dizer, vamos embora, embarcar nessa aventura. E nós também, então nós trabalhamos 3 anos, ou 4, talvez 3 anos, acho, juntos na J Filmes, então foi uma beleza, foi um período até de, às vezes, pegar carro, né, e ver um cinema em Sapopemba, vamos ver um filme atrás de um Kung Fu que disseram que é interessante e tal. Liberdade, né? Também. Bom, Liberdade... Sim, isso era quase... Era mais usual. Isso era mais usual, né? Mas foi muito isso, né? Foi uma coisa muito próxima. Então, eu montei o filme dele, né? O Lilian M, né? Foi uma coisa magnífica, porque o Carlão é uma pessoa que deixa muito criar. Ele não é nada ciumento, pelo contrário, né? Ele é uma pessoa que gosta de ver o filme dele numa outra, passando por uma outra visão, sabe? É interessante. Inácio, você, o Carlão, o Jairo, o Éder Mazzini, o Candeias, vocês são mais ou menos dentro da Boca do Lixo, uns mais com uma participação maior, outros menor. Assim, é um grupo de pessoas, vamos dizer, mais intelectuais que estão dentro da Boca do Lixo, né? E daí, por exemplo, e tem uma produção dentro, né, que se diferencia. Os filmes do Candeias se diferenciam dos filmes, por exemplo, do Cláudio Cunha, e assim, entre outros diretores, do Davi Cardoso, que também estava na Boca do Lixo. Jean Garret. Né? Então se diferenciam. Mas, por exemplo, daí você, inclusive, vai montar, tem uma outra parceria com o Jean Garret, né? Tem aquele filme, acho que é o Fotógrafo. E o Jean tinha uma fama, eu me lembro que o Candeias dizia, que ele tinha fala, olha para esse cara, que esse cara tem uma pegada diferente da Boca. É isso que te aproxima também do Jean Garret? Eu vou te falar, eu acho primeiro que a Boca, como fenômeno, ela é muito interessante, justamente porque você tinha pessoas de todos os tipos convivendo, né? Tinha alguém que vinha do interior, tinha um que era mais intelectualizado, outro menos, e todos, né, tinham uma convivência e alguns pontos em comum, né? O Jean, ele era alguém que vinha da fotonovela, né? Ele tinha um talento natural para mexer com a câmera, né? E um talento um tanto barroco, né? Eu não sei se o Fotógrafo, por exemplo, é um filme que deu certo, porque o Jean, comigo, ele era muito respeitador, né? Ele respeitava muito o que eu escrevia, e o meu tom de escrita é um tom baixo, não é um tom que suba muito, né? Então no Fotógrafo eu sinto assim quase o Jean um pouco amarrado, sabe? Como se ele... Enfim, o estilo dele não chega a se impor completamente, né? O estilo dele, para o bem e para o mal, era mais barroco, mais carregado, né? Eu gosto da coisa carregada, eu gosto da coisa leve, da coisa com iluminação direta, muito... Mas você concorda que ele tinha tinha uma proposta artística no Jean? O Jean era um bom diretor, acho que o Rubem Biafra foi o primeiro, né, a detectar isso, né, e a escrever sobre isso. O Jean era alguém que tinha uma ambição, né, e que tinha a capacidade de desenvolver essa ambição. Eu acho que é uma dessas carreiras que é uma pena, né, que tenha havido essa deterioração daquele meio, porque é uma carreira que acabou pelo meio. Você acha que eu não presto? Acho. E você? Também não. Agora senta e recosta nas almofadas. Fica mais à vontade.
Bom, eu acho que essa experiência do Inácio na Boca do Lixo é fundamental, pensando nesse trabalho dele como crítico, porque isso deu para ele, primeiro, uma familiaridade, um conhecimento muito grande do cinema brasileiro, e de um cinema brasileiro bem particular, que foi um tipo de produção que teve um apelo junto ao público muito grande. Com essa experiência que ele teve lá como montador e dentro dessa geração da qual ele faz parte, junto com o Carlão Reichenbach, o Jairo Ferreira, existe toda uma preocupação de juntar as grandes questões e a arte mais séria, mais engajada, mais moderna, experimental, com a arte comercial. E essa junção entre experiência experimental, marginal e o comercial, a gente percebe hoje na crítica do Inácio. Essa experiência toda sua te torna um crítico... Eu acho que eu sou um crítico marcado por essa experiência, sem dúvida, não tenho a menor dúvida quanto a isso. O torna mais, vamos dizer, compreensivo na hora de avaliar os trabalhos? Ou não, né? Ou não, né? Ou não. Talvez eu seja até menos compreensivo, né? Porque quando você tem um conhecimento um pouco de fora, né? Às vezes o espectador fica muito, que ideia legal, que filme legal. A gente que vê aqui, meu Deus, mas... Né? Um dia eu estava com uma grande atriz, né? Helena Inês, e chega um diretor, conversa um pouco com ela e vai embora, né? E eu falei, eu gosto desse cara, acho esse cara um diretor simpático, uma pessoa simpática. Ela virou para mim, assim, Inácio, mas não sabe enquadrar, né? É verdade, quer dizer, você tem essa coisa material, quer dizer, sabe enquadrar ou não sabe enquadrar, entendeu? Isso é fundamental, né? Vocês não vão falar de um pintor que não sabe pintar, pô, entendeu? É impraticável, né? No cinema a gente tolera muito isso. Então talvez eu seja um pouco até mais intolerante com isso, sabe? Quem é que tá vindo? O gordo, não ouviu? Ele não deixa mais ninguém dormir aqui. Não ouvi nada. É que você tá surda? Acordei com essa tua puta barulheira. Eu queria falar com você sobre o seu papel como roteirista. Você faz lá o filme Demência, né? Do Carlão Reichenbach. Como que é essa questão de escrever roteiro para você? Porque depois você vai escrever romance, vai ser premiado como autor-revelação, tem esse papel. Mas como roteirista, o que te atraiu ali? Era um caminho natural seu para você? O literato que tinha ido para o cinema, mexido com imagens, daí voltado para a palavra? Não, na verdade não. Para mim eu via esse momento como um momento de preparação, né, para eu chegar à direção também, né? Eu queria saber como era, né? Então eu tinha sido montador, né? Isso me dava uma vantagem, porque quando eu faço o meu filme, isso é uma vantagem imensa, porque como você não tinha tempo nem filme, o filme foi todo montado na minha cabeça. Eu saía com o filme montado, entendeu? Então isso é uma vantagem imensa que você tem sendo montador. Agora, para você escrever, tem também sua especificidade, seu ritmo, sua imaginação também, o seu empenho de imaginação e também controle da imaginação com o teu orçamento, né? Também tem um pouco disso. Então, era uma outra parte de um aprendizado para dirigir, que era o que eu queria naquele momento. Como que é a sua posição dentro como roteirista? Você saía confortável escrevendo diálogos, imaginando cenas? Muito bem. Era melhor do que, por exemplo, depois a coisa de diretor ou a coisa anterior de montador? Não, são estágios diferentes. Eu acho que cada estágio tem a sua importância e o seu prazer e a sua dor também, né? Eu acho que o roteiro ele pode eventualmente ser o mais dolorido, porque é aquele onde você não tem matéria nenhuma ainda, né?
sobre a qual trabalhar, né? Está tudo na cabeça ainda, né? Você imagina, você diz, estou pensando nesse ator, estou pensando nessa atriz, né? Aí você mostra o filme para a atriz até logo, não me interessa, né? Muda tudo, né? Porque muda a pessoa, muda tudo, né? Então tem essas coisas. Mas são vários, eu acho que o Bresson fala isso muito interessante. O filme tem 3 nascimentos e 3 mortes. E 3 nascimentos, pelo menos. A da morte eu já não garanto. Mas 3 nascimentos. Quando você escreve o roteiro, quando ele termina o roteiro, ele morre. Quando você começa a filmar, ele nasce, renasce. Quando você termina a filmagem, ele morre. Quando você começa a montar, ele renasce finalmente, né? E para ter a sua forma final. Então, eu acho que cada estágio é um estágio muito delicado. Os 2 estágios da montagem e do roteiro são estágios solitários, né? Mesmo que seja solidão a 2, mas ele é solitário. Enquanto que o estágio da filmagem é um estágio social, quer dizer, você tem que lidar com pessoas, com as limitações das pessoas, com as dificuldades, com entusiasmos, enfim, não é? Com manias. Então tem um lado um pouco também de trabalhar, né, do conjunto. Utopia é a alquimia capaz de reduzir o ouro a pó. É a besta fera que incorpora a gazela. É achar a beleza nas trevas de um país perdido, o brilho nos olhos de um chinês ébrio de ópio, a substância universal que imaginou o poeta. A utopia é a panaceia do símbolo, como foram a cruz, a foice e o martelo, as letras gregas, a suástica, a estrela de 6 pontas. O crítico, a única coisa que ele tem a favor dele é a honestidade dele, né? Se você acha que o filme é bom, é ruim, e você diz que é bom, por quê? Por um cálculo político, você está morto. Inácio, como é que você vai parar na crítica diária? Vai parar na Folha de São Paulo? E assume essa posição de crítico mesmo? Matina Suzuki, né? Velha Suzy. Eu acho que foi o seguinte, eu escrevi alguns artigos para o Folhetim, que era o Rodrigo Naves na época, né? Que dirigia. E escrevi um livrinho sobre o Hitchcock, né? Lembra daquele coleção tempo da Brasiliense, da coleção, né? Da Brasiliense, exatamente, Encanto Radical, né? E um belo dia, o Rodrigo chega e me liga, você quer escrever, trabalhar na Folha, escrever na Folha, fazendo o quê? Crítica de televisão, não era cinema, televisão e filmes na TV. E aos poucos, né, fui também começando a escrever de cinema, porque era fácil, sempre sobrava filmes e tal, e algum eu fazia, para mim era fácil, gostoso e tal, não tinha problema nenhum, né. Nesse momento fazer filme na TV era muito interessante. E crítica de televisão foi uma coisa fundamental, eu tinha um prazer enorme de fazer, fiz durante 3 anos, eu assistia novela, hoje eu não posso passar na frente, porque de tanto que eu assisti, eu acho que peguei uma indigestão, né? Nessa época, Folha, 1983, 82, é quando nasce a fama de que a Folha não gostava de cinema brasileiro, né? Ainda atrás o Hector Babenco passou por aqui e lembrou-se disso, muito zangadamente, aliás. Você acha que é correto essa fama dessa época? Você participa disso, né? Você está ali no meio do vale. E agora interessante ainda porque você vinha do cinema, roteirista, diretor, e como que nós, na Folha, não gostava de cinema brasileiro? Não, eu acho que para quem estava dentro da crítica, né? Não só da Folha, aquele momento para nós representou uma mudança mesmo. Por quê? Porque até então existia quase um mecanismo de cooptação da Embrafilme, dos críticos de cinema pela Embrafilme. Não era nenhuma corrupção, não. Era assim, era um pouco a seguinte ideia: você estar a favor dos filmes brasileiros da Embrafilme, não da Boca do Lixo, né, da Embrafilme, significa você estar contra a ditadura.
entendeu? Uma coisa e outra iam juntos. A ideia da população que ia muito ver os filmes da Embrafilme era um pouco isso. Esses filmes eram expressão de uma oposição àquele regime. Embora saídos do seio da ditadura. Não, tudo bem, ainda que, mas mesmo assim, os filmes mantinham uma diferença, uma distância. Não, vamos admitir isso. Sem dúvida. Então, quer dizer, Pichote não é um filme pró-ditadura, pelo amor de Deus, né? Nem O Beijo da Mulher-Aranha, enfim, para ficarmos no babel. Então, o que, do meu ponto de vista, isso eu não vou dizer que é uma política da Folha, nunca houve uma reunião para dizer, olha, nós somos contra a cinema brasileiro, não. O que eu achava era que você tinha que olhar as coisas, o crítico, a única coisa que ele tem a favor dele é a honestidade dele, né? Se você acha que um filme é bom, é ruim, e você diz que é bom, por quê? Por um cálculo político, você está morto. É uma maluquice, né? Porque quem lê não vai acreditar em você. Então, eu acho que houve naquele momento, e não só da minha parte, da Ilustrado, Batinas e tal, houve sim um esforço, né, para reabilitar essa função crítica que, em relação ao cinema brasileiro, estava bastante desmoralizada. Quer dizer, o que acontece? Os críticos falavam bem, mas ninguém mais acompanhava, ninguém mais acreditava. Entendeu? Porque você fazia, às vezes, filmes visivelmente ruins, né? E como você já não distingue mais, né, um bom filme de um mau filme, porque quando você começa a botar uma interferência política no meio, você enlouquece, né? Então virava tudo uma grande salada. Esse era o estágio, mais ou menos, em que eu começo a escrever lá. Essa impressão do Baleco, não acredito que passe por aí, né? Não acredito que passe por aí. Porque a gente tinha pressões muito chatas, às vezes, em função de Embrafilme, do tipo, você vai ver uma sessão, a sessão só para você, às vezes, né? E no fim da sessão vai estar o diretor do filme atrás. É muito desagradável, porque ele pergunta o que você achou, entendeu? É muito desagradável. Eu tive um episódio assim, que era o seguinte, era um diretor de bons filmes, que tinha feito um filme que eu não gostei, né? Ele me pergunta na saída, o que você achou do filme? Eu falo, fulano, eu não gostei. E você escreve isso? Calma. No dia seguinte, eu falo, a gente conversa, discute um pouco o filme, até logo. Mas ele fala, mas tudo bem, você escreve o que você achar, a gente só está conversando. Tá. Claro que eu escrevo o que eu achar, né, evidente. Não vou escrever o que você acha. No dia seguinte, entro eu na redação. Quem é que está lá? O cara. Falando com a editora do momento. Eu passo como quem não quer nada, né? Eu já tinha tudo na cabeça, escrever, olha, não gosto do filme desse cara, que é um filme muito, que é um cara de filmes muito decentes, que eu gosto, muito interessantes, para ir para lá. Limpar, não queria sujar do cara, né? Bom, vou lá para um canto, né? Dali uma meia hora eu volto e pergunto para a moça que estava cuidando da edição o que ele veio fazer, o que ele veio conversar. Ela disse, o que você acha? Manda bala. Bom, a partir daí, o que eu podia fazer? Eu falei o que eu achava sem as ressalvas que eu tinha imaginado. Pô, não podia mais pôr, entendeu? Então tinha esse tipo de episódio que era completamente doentio. Essa postura do Inácio em relação ao cinema brasileiro, eu acredito que se deve muito a essa formação dele, que é uma formação de realizador, uma formação de alguém que conviveu de perto com a feitura de filmes, com o meio cinematográfico. Ou seja, ele não é paternalista porque ele é um deles. Dentro da retomada, surgem diretores de vários locais do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, entre outros estados, claro. Mas esses são os dois prevalentes. O que você acha desse tipo de... essa nova força que chega? Como resultado é positivo?
na qualidade dos filmes? Não sei, acho que não havia nenhuma necessidade de que houvesse um cinema aqui ou ali, né? Mas você ouviu a Luciana falando agora, né? Quer dizer, esse cinema que vem do Nordeste hoje é um cinema extremamente sofisticado, de formação sofisticada. Você olha os filmes e isso acontece, né? Claro que tem outros diretores que têm essa possibilidade aqui também, né? Beto Brant, Walter Salles, mesmo o Fernando Meirelles, então que tem uma pegada, que eu goste mais ou que eu goste menos, não importa, né? Mas a nossa vanguarda, e a vanguarda é o coração, a vanguarda não é o Chico Xavier, entendeu? O Chico Xavier sem top de gente, mas é um filme morto, entendeu? Já, como diria Helena Inês, é um filme que já está feito antes de ser rodado, não tem problema, entendeu? Eu acho até que ele sai bem dentro do que ele se propõe, ótimo, perfeito, não tem nada contra, mas quando você vê os famosos e os duendes da morte, que é um filme minúsculo que vem do Rio Grande do Sul, de um rapaz que com menos de 30 anos, você tem uma força ali, não é? Que vem de toda uma cinefilia gaúcha, entendeu? Não sei nem se ele é cinéfilo, não importa, mas isso está no ar, né? Vem do Gastal, vem do Goida, daquela geração crítica, vem dos cineastas que se formaram no curta-metragem nos anos 80 e que só um deu certo, agora me esqueço o nome dele. O Jorge Furtado. Jorge Furtado, né? Que deu muito certo. Das Flores. E mesmo os longas deles são, eu acho, filmes muito interessantes, exatamente. Então, mas tudo isso parte, né, daquele momento ali dos anos 80, que o Festival de Gramado era um festival de quebra-pau, né, porque você fala da Folha e tal, queria ver um diretor em Gramado, era aquela molecada pegando no pé dos filmes, pegando no pé mesmo, eles trucidavam se eles não gostavam. Entendeu? Tudo vem um pouco da perspectiva que você tem. A perspectiva nossa hoje, né, ela é muito ruim, porque você faz um filme, poxa, um filme requer um investimento, um trabalho, certas coisas. Você faz um romance, tem 10 mil exemplares, você solta foguete e tal. Um filme, um longa-metragem tem 10 mil espectadores, o que é isso? Né? Quer dizer, é algo profundamente errado na nossa percepção do cinema. Aí eu vejo as pessoas falarem, mas o cinema brasileiro não sabe contar uma história. Primeiro, o que esse cara sabe de contar história? Sabe nada, né? Tá bom. Mas vamos admitir... frase feita, né? Tirando essas frases feitas, vamos admitir que o cinema brasileiro não está num grande momento. Eu acho que não está. O que eu quero dizer é o seguinte, mas quem é que na literatura faz isso? Quem é no teatro que é esse grande nome? Nós também não temos. Tem Guimarães Rosa, tem Clarice Lispector, tem Machado de Assis. Quem é que é? Entendeu? Não tem. Tem Nelson Rodrigues? Não tem. Tem Plínio Marcos? Não tem. Então, por que é do cinema que se fala? Vamos tomar banho, entendeu? Então, queremos ver as coisas, vamos ver direito, né? Vamos ver direito, vamos ver como é que está a nossa cultura, vamos ver que nós temos um povo sem educação, vamos ver que quando a gente começa a crescer, você tem que importar técnico, não. Engenheiro, etc. Tudo. Por quê? Porque as pessoas não sabem ler. Entendeu? Então vamos falar sério, em vez de ficar com palhaçada, em vez de, o cinema brasileiro, isso, por favor. Então, eu tenho a impressão de que o cinema responde a uma sociedade. Né? Ele é algo que vai andar junto com essa sociedade. Né? O que o Brasil está querendo é um pouco isso, é um cinema alienado, e o que ele está tendo é um cinema alienado. Se não vai ver, é porque não quer, não me enche. Um filme brasileiro, por pior que seja, ele nos diz mais do que um filme estrangeiro. Que o melhor filme estrangeiro, eu acho que é a frase dele. Mas, por exemplo, quando você vê filmes assim como algumas coisas do Beto Brant, né? Matadores, O Invasor, ou até filme como o do Fernando Meirelles, Cidade de Deus, você acha que mesmo assim há vamos botar o Cidade de Deus à parte, porque né, é um pouco diferente, é um filme de grande sucesso, como o do Capitão Nascimento, enfim, são onde pega um pouco esse tema, o Carandiru também, o tema da segurança, né, que é um tema muito, enfim, em que as pessoas se que no Brasil é uma coisa candente, né?
Mas se você pegar o Beto Brandt, né, é um cineasta que faz bons filmes, é um cineasta que tem talento, é um cineasta que trabalha com um roteirista interessante, Marçal, né? Porém, ele faz 1, faz 2, faz 3, faz 4 filmes, e os filmes não vão muito longe, entendeu? Então, eu acho que, eu não conversei com ele, mas deve se perguntar, o que eu estou fazendo nessa história, entendeu? Por que eu estou metido nisso? No fim, você está metido porque você se meteu, entendeu? Você se jogou na piscina, agora você tem que dar as braçadas, senão você morre, né? Virou tua profissão, né? Então eu tenho a impressão que isso acontece, entendeu? Para onde que as coisas caminham do ponto de vista de cada um, né? É difícil, tem talento. Eu acho que as pessoas individualmente há talentos, mas o resultado, quer dizer, uma cinematografia não é feita só de filmes, é um encontro entre os filmes e a sociedade e o espectador, porque senão o que é isso? Cola aí. Senta aí. Tomar qualquer coisa? Não quero não. Nisso, pelo amor de Deus, eu tô falando sério. O Ivan tá fora de controle. Calma, meu. Não vem apavorando pra cima de mim. Ó, pega aqui. Inácio, o que você acha dessa insistência nessa temática da violência, da segurança, como você caracterizou no Brasil? Tudo bem, é uma questão das grandes cidades, São Paulo, quer dizer, grandes cidades não, verdade, do Brasil, né? Você tem uma questão de maior e menor grau em diferentes localidades, mas isso no cinema, essa incidência, isso daí não é uma coisa que deixa de ser ideológica e vai de encontro a esse medo do público, ou seja, então vai no cinema, você vê no caso do Tropa de Elite, você vê o cidadão lá romper, né, as regras, vamos dizer, civilizadas. Engraçado, né? Porque o filme tem uma vida própria, né? Ela independe, às vezes, do sujeito que faz, né? O Padilha faz o Tropa de Elite, não sei se ele imagina que o filme vai ser o que ele foi, né? Mas foi, quer dizer, de repente aquilo colou com o público. Um filme tem que ter um momento certo. O filme é uma coisa muito engraçada, né? Vamos pegar o Central, né? Central do Brasil. Não é questão de violência, né? Central do Brasil sai num momento em que o Brasil quer, com o plano cruzado, ele sente regeneração, ele sente que o país se regenera, né? Central do Brasil é uma história de regeneração, né? De gente que tem um comportamento errado e que de alguma maneira se purifica, né? E inclusive ir ao centro do Brasil, né? Isso faz parte disso. Isso coincide, de certa maneira, com o nosso desejo, né? Com o desejo do público naquele momento. Eu digo assim, logo depois, né, um pouco depois, estourou aquele problema cambial, o dólar subiu, o diabo a quatro. Será que um ano depois esse filme faria sucesso? Esse filme não der certo. Então, filme tem sorte, filme tem muito isso, né? É uma coisa muito estranha, né? E vale também para a questão de violência, quer dizer, em um determinado momento é uma preocupação das pessoas, em outro, de repente, não é, né? As pessoas estão mais preocupadas com outras coisas, com outros assuntos, né? Para mim, estratégia só tem lógica quando a missão tem sentido. A Operação do Papa era uma burrice. Numa situação normal, eu só ia ficar puto, mas meu filho ia nascer. Eu não podia dar bobeira. Eu não queria morrer à toa. Inácio, você acha que hoje em dia a crítica brasileira, seus colegas críticos, quando vão avaliar um filme e ele é brasileiro, ele já sai com 3 copos à frente, como se costuma dizer? Eu queria uma olhada sua sobre Então, negócio, as pessoas que em geral falam isso são pessoas que não vão ao cinema, né? Então é difícil você discutir. O crítico, por ser filme brasileiro, ele já sai elogiando um pouco mais, é isso? Eu tenho impressão... Uma simpatia... Veja bem... releva erros... Não, eu tenho a impressão de que o cinema brasileiro ele é tão dificultado em uma série de aspectos que a gente tem, por um certo lado, que levar a sério
aquilo que o Paulo Emílio falou. Quer dizer, um filme brasileiro, por pior que seja, ele nos diz mais do que um filme estrangeiro. Do que o melhor filme estrangeiro, eu acho que é a frase dele. Né? Claro que nisso há um aspecto polêmico. Isso daí é um aspecto polêmico, típico dos anos 70, bem Paulo Emílio. Você não pode levar isso para o túmulo e dizer, filme brasileiro tem que ser protegido. Não é isso. Né? Mas é importante a gente saber que quando você registra, mesmo que não seja num filme vagabundo, né, a Praça da Sé, quando você quiser ver a Praça da Sé daqui a 50 anos, você vai ter que ver no filme. Como é que era São Paulo em 1940? Vamos atrás de um filme brasileiro que tenha sobrado, porque não são muitos que sobraram. Vamos ver como é que era. Então, o cinema tem isso. Né? Então não adianta você ir atrás de um bonde chamado Desejo, do Kazan, entendeu? Foi muito bom, excelente, uma delícia, né? O Rio Bravo, do Hawks, maravilhoso. Mas não vai ter isso. Então, você tem que permitir que essas coisas convivam. Se na verdade a agência de notícias não é jornal, isso nós sabemos porque é impossível adquirir um exemplar de agência telegráfica nas bancas de jornal, na verdade ela faz parte integrante da chamada imprensa. E esse tipo de pressão exercida sobre a imprensa e que este documento prova é sumamente odiosa pela sua eficiência. Inácio, você acha que a crítica tem esse peso que muitas vezes os cineastas, a pessoa de cinema acredita? Ela afasta público, ela leva público, ela consagra? Não, eu acho que a crítica, primeiro, para filme grande não tem o menor peso, né, do ponto de vista de público. Quer dizer, se eu disser que o Avatar é ótimo, se eu disser que o Avatar é péssimo, hoje tudo depende da publicidade. A publicidade é que comanda, a publicidade, e ela é organizada mundialmente para ter um lançamento rápido de 1, 2, 3 semanas no máximo. O filme tem que se pagar. E para isso você faz grande publicidade. Você leva jornalista para Hollywood o tempo todo. Não esqueça disso. Os americanos levam e fazem muito bem. Se pode, por que não vai fazer isso? Né? É tão barato, né? É claro, e depois é uma publicidade. O retorno é tão bom. A publicidade é baratíssima, né? Imagina, você pagar uma semana do cara lá, dar uma exclusiva para cada pessoa, isso daqui enche páginas e páginas de jornal. Maravilha, né? Depois você lança o seu filme com muita vantagem, evidente. Mas no caso de filme brasileiro, a crítica tem esse peso? Não tem esse Quando você senta e fala que o filme do Meirelles é bom ou é ruim? Acho que não. Acho que não. Eu acho que a crítica pode ter peso, digamos, para um filme que é lançado em uma sala, se todo mundo fala muito bem ou se todo mundo fala muito mal, vai modificar. Não, se todo mundo fala muito bem. Se não falar muito bem, o filme afunda. Não tem jeito. Aí afunda afundado. Afunda afundado. Quer dizer, o público hoje não dá chance. O cinema é muito caro. Quando a gente ia ao cinema antigamente, custava R$2, o correspondente, né? A R$2, R$3, R$4 no máximo. Hoje em dia você paga 20. Então você quer ter certeza, mas quem te dá essa certeza é a publicidade, não é o crítico. Justamente porque sobre o crítico pesa essa coisa. Falou do filme brasileiro? Falou bem? A todos eles falam porque é brasileiro. Entendeu? E é verdade isso? Não, imagina. Isso é não tem, enfim, não tem essa contemporização. Não, se você for falar com cineastas, ele vai dizer, pois, mas os caras só falam mal da gente. Entendeu? Então fica essa coisa. Né? Não é verdade. Às vezes você fala bem, às vezes não fala. Conforme você gosta ou não gosta do filme. Isso não sou só eu, todos. Né? Acho que é normal, é natural isso. Virei playboy, amigo. Aí, bandidagem, tem um recado urgente pra dar pra vocês. Tomem cuidado, hein? Cocota bota ovo quando balança a bundinha no baile. Filha, mano. Grosso.
Inácio Araújo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, foi um grande prazer. Prazer foi meu. Obrigado pela entrevista. Até o nosso próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.